Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao Lar Espírita Maria Máximo. Nós que, neste ano de 2026, completamos, esta casa completa 36 anos de sua fundação. E nós temos hoje a grata oportunidade de receber o nosso irmão Aleison Salles, que é um grande amigo desta casa. Boa noite a todos e todas. Os desencarnados já responderam, podem responder os desencarnados. Boa noite a todos e todas. Muito bem, é uma alegria poder voltar a essa casa depois de 2 anos ausente. Eu que gosto muito de vir aqui, todas as oportunidades que me dão, é claro que meu coração fica em festa. Eu estava morando em Serra Negra, o Wagner não sabia, eu adoeci e precisei voltar aqui para a Baixada Santista. Aí ficou mais fácil, mas mesmo lá em Serra Negra eu já tinha dito para Nilce que eu viria de qualquer forma, porque o trabalho para mim é um grande remédio. O trabalho é um grande remédio diante de um momento tão aturdido que a sociedade moderna experimenta. As pessoas caminham sem rumo, tateando na escuridão, nas trevas da maldade humana, da ignorância, e cada vez mais as criaturas se perdem. E é evidente que nós buscamos o alimento para o nosso coração e para o nosso espírito, porque nem só de feijão vive o homem, e nós precisamos trazer para a nossa alma, para a intimidade do nosso ser, algo que traga e dê sentido para a nossa caminhada. E é evidente que, como espíritos ainda muito incipientes no aprendizado do sentido da vida, a gente acaba sendo arrebatado por aquilo que a sociedade apresenta como um caminho. Então, quando você reencarna e que você chega aqui na Terra, você se depara com algumas instituições, e essas instituições para nós acabam sendo os nossos guias e os nossos modelos. A família, na escola, e é esse universo que vai nos direcionando. Em 1942, o mundo foi surpreendido pela publicação de um livro perturbador. Esse livro se chama O Estrangeiro e foi escrito por Albert Camus. O escritor francês provoca a sociedade de uma certa forma quando, logo no início do livro, nos primeiros parágrafos, ele diz assim: a minha mãe morreu. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje. A minha mãe morreu. Ele não tinha certeza se a mãe tinha morrido. Ele foi para o enterro. No dia seguinte ele saiu e começou a viver a sua vida como se não tivesse acontecido aquele fato que, evidentemente, para a maioria de nós é algo que mexe conosco, nos emociona, para alguns gera até algum tipo de trauma. Essa citação e esse início perturbador do livro que faz com que você se indague, mas como é que um personagem que fala sobre a morte da mãe assim, aquilo que parece ser uma indiferença total para um fato relevante na vida de qualquer um. Após a morte da mãe, ele vai no enterro, vai trabalhar no dia seguinte, à noite sai, bebe e tem uma vida normal. E isso, evidentemente, eu posso andar, Isso, evidentemente, escandaliza. Menos para lá, Menos para lá, porque a casa ainda vai ser reformada, minha gente. Vocês entenderam? E causou um rebuliço, porque as pessoas ficaram impactadas. Mas como é que alguém se depara com a morte da mãe e se comporta desse jeito? Para nós que estamos do lado de fora, a gente observa e fala assim: nossa, qual tem diferença, já que a mãe é um personagem principal na vida de qualquer um de nós. Não é isso, pessoal? Também causa escândalo, tanto quanto o estrangeiro, quando uma mulher diz assim: eu sou mãe, mas eu não gosto de ser mãe. Uma mulher, quando ela diz isso, ela é fuzilada pelas outras mulheres.
Então todo mundo que de uma certa forma não se enquadra dentro daquilo que é instituído é um estrangeiro, é uma pessoa esquisita. E o mundo tem muita gente esquisita, pessoas esquisitas que vivem escondidas, porque elas não têm coragem de se mostrar como são. E não existe nada pior na vida de qualquer criatura humana do que viver a solidão de si mesmo. Eu não tenho certeza se quando eu estive aqui há 2 anos atrás, eu citei essa frase do rabino paulista, chamado, já lembro dele, né? Um rabino muito conhecido no estado de São Paulo e no Brasil, que escreveu um livro que se chama A Alma Imoral. Eu já lembro o nome e já falo. Isso é o RG que vai vencendo, ele vai dando uns lapsos assim, né? No livro A Alma Imoral, esse rabino chamado Milton Bomber, doutor da memória, ele diz assim: a pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A gente começa esse momento tão bacana, meu amigo me concedeu 1 hora para a gente conversar, e eu quero começar essa conversa perguntando para você, se você sabe quem você é, se você vive na solidão de si mesmo, ou você está interpretando um papel que a sociedade instituída lhe pede para representar. Posso continuar, pessoal? É porque vai ficar pior. Vou repetir. Qual é o papel que você está cumprindo? Você é um estrangeiro dentro da sua própria vida, como o personagem de Albert Camus? Você é uma pessoa que vive na solidão de si mesmo e por isso adoeceu? Porque os modelos instituídos dizem para você que você tem que ter esse padrão comportamental. Mas eu penso diferente, mas eu não tenho coragem de falar para você que eu penso diferente. Porque senão vão me fuzilar como fuzilam uma mulher quando ela diz: eu sou mãe, mas eu não gosto de ser mãe. Porque parece que é obrigação. Tem útero, tem que parir. E tem que ser feliz por ter parido. E nem as próprias mulheres conseguem lidar com essa ideia, que é uma ideia que está introjetada, já que cada um de nós tem a possibilidade de decidir o caminho que a gente quer seguir. Aquilo que a gente quer escolher para nós, para a nossa trajetória, isso fala muito de perto com a lealdade consigo mesmo, não com a lealdade que o mundo diz, do personagem que eu tenho que me investir para me apresentar e ser socialmente aceito. Eu tenho me debruçado no estudo de algumas ciências com a lente do espiritismo, para poder compreender o mundo que eu vivo. Então, eu peço desculpas a vocês, que isso é uma interpretação minha e pessoal. E usando a lente da sociologia, por exemplo, eu me deparei com esses 3 personagens que são considerados os pais da sociologia: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Émile Durkheim e Karl Marx têm a seguinte ideia: é a sociedade que faz o indivíduo. Ok, pessoal? É a sociedade que faz o indivíduo. Você vai ser aquilo que a sociedade diz para você que você tem que ser. Já Max Weber diz assim: é o indivíduo que, através do fato social que ele promove, que acaba fazendo a sociedade. O que vocês acham? Está valendo nota para ir para o céu? O que você acha? É a sociedade que faz o indivíduo ou é o indivíduo que faz a sociedade? E aí eu peguei esse pensamento e fui buscar se Allan Kardec tinha para nós, dentro da proposta do Livro dos Espíritos, algo que me auxiliasse a compreender a sociedade nos dias de hoje. Então eu fui lá na pergunta 775 do Livro dos Espíritos. A pergunta 775 diz assim: quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? Essa foi a pergunta de Kardec. A resposta dos benfeitores: uma recrudescência do egoísmo.
Então, o relaxamento dos laços familiares provocaria uma recrudescência, um aumento do egoísmo. Vocês acham que aumentou o egoísmo em família, dentro de casa? Hein, pessoal? Respondam para acabar logo. Aumentou, né? Mas o que está acontecendo comigo e com você? Olha, ele me apresentou como escritor, psicanalista, que tenho 105 livros publicados. Não foi isso que eu disse? Mas ele não me apresentou como ser humano. Eu sou um ser humano. Eu tenho 5 netos, tenho 3 filhas. Uma das minhas filhas é uma mulher trans. E é fora da caixinha dizer para as pessoas, publicamente, que uma filha trans me tornou uma pessoa melhor. Assim como uma mulher que diz que é mãe, mas não gosta de ser mãe. Então, quando eu falo publicamente, olha, minha filha me fez um ser humano melhor. Eu sou um pai melhor, um escritor melhor, um psicanalista melhor. Eu sou um homem melhor por causa dessa minha filha. Das outras também. Mas esse é o ser humano. Dentro de um contexto religioso, não é natural você falar, como eu digo, de alto e bom som, que eu não classifico as pessoas pela genitália. Eu não classifico as pessoas pela cor da pele. E também não classifico se elas usam piercings ou usam tatuagens. Porque o caráter do ser humano não reside nisso. E aí, as pessoas se perdem, adoecem, porque muitas vezes elas estão vivendo um personagem que não combina com a essência que grita. E quando a gente não fala das nossas dores, diz a psicanalista francesa Françoise Douto, quando você não fala das suas dores, o corpo vai falar. O corpo vai sinalizar. O corpo vai dizer, obrigado, em algum ponto que está havendo uma ruptura dentro de você. Eu vou repetir a frase do Rabino, porque essa frase ela é perturbadora. Coloque lá na sua geladeira, coloque no seu computador, no seu WhatsApp. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Não é de um casamento que não deu certo. É você estar dissociado da sua essência. E aí você vai atrás de um outro filósofo, que é o Sêneca, no livro A Felicidade, Wagner, meu amigo. Sêneca diz assim: é possível ser feliz todos os dias de maneira perene. Quando eu estava lendo esse livro, eu pensei, esse filósofo devia cheirar alguma coisa. Como é que o filósofo diz que a gente pode ser feliz todos os dias de maneira perene? Eu não acreditei, mas aí ele me deu um nó. Na continuidade da leitura do livro, ele diz assim: é possível ser feliz todos os dias de maneira perene, se você for fiel aos seus princípios. Aí está o nó. O mundo está lá fora, sinalizando para você: olha, vem para cá. Quanto mais você gozar, eu não estou falando de sexo, mas também estou falando sexo, bebida, seja qualquer outra coisa que evidencia que existe um excesso comportamental, consequentemente existe uma falta no meu coração. Todo excesso acusa uma falta, uma carência, uma aridez na minha alma. Existe uma aridez de sentido na minha vida que eu não consigo administrar. Mas quando o meu corpo gritou com alguma coisa, seja lá o que for que eu enfrente de adversidade ou de enfermidade, o mundo está sinalizando com outro prazer. E aí, na busca de um sentido, na busca de algo que me dê alguma completude, eu sinto trazer uma notícia péssima. Não tem completude sem o autoencontro. Atenção, isto é uma gravação. Não tem completude sem o autoencontro. Olá, tudo bem? Por um X no nome dos dois que chegaram atrasados. Mas fiz a brincadeira porque o assunto é muito sério. Então, mas isso não é uma questão
sua apenas. Eu falei de instituições sociais, que você chega na Terra, você pensa conforme as instituições estão me dizendo para pensar. Não foi isso que eu falei agora há pouco? Foi ou não foi, pessoal? Mas quando você começa a pensar diferente, existe um deslocamento dentro do contexto no qual você está, seja no meio profissional, seja no meio familiar, em qualquer lugar em que você ouse sair daquele universo de movimento comum, você é visto como um extraterrestre. Quando Allan Kardec pergunta quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares, os benfeitores respondem: um aumento do egoísmo. É porque o egoísmo, evidentemente, parece que essa resposta dos espíritos foi uma resposta profética. Eles deram essa resposta a Allan Kardec em 1857 e ela ecoa hoje. Estamos vendo essa realidade, uma recrudescência do egoísmo. Por quê? Porque o mundo oferece muita água para a gente beber, só que é água salgada. A água salgada, você bebe e continua com sede. Então, quanto mais você faz sexo sem amor, mais vontade você tem de fazer. Você não vai ter saciedade, porque sexo sem amor é água salgada mesmo. Ou qualquer outro vício. Hoje nós temos até as betes, né? Não tem as betes? Legalizando a destruição de pessoas que são frágeis emocionalmente. Você não pode dizer assim, não, cada um que sabe da sua vida. Pessoal, tem gente que não tem estrutura psicológica. São pessoas que adoecem mesmo. Pessoas que têm muita dificuldade, que enfrentam muitos desafios. Então, o que você quer dizer, Deus? Eu estou querendo dizer que o nosso convite é o convite que eu me permito falar aqui. Há 36 anos essa casa está com a porta aberta e você não vai chegar ali na frente e encontrar uma plaquinha assim dizendo: entra que você está salvo. O problema com o espiritismo é que dá trabalho ser espírita, porque não tem salvação. A gente vai estudar, vai aprender, vai perceber que eu sou o artífice do meu destino, da minha causa, do meu caminho nesse mundo. Mais do que nunca a vida pede hoje que haja um despertar da minha parte e que eu entenda que a vida na Terra é uma vida cíclica. Hoje eu choro, amanhã eu vou sorrir, depois da manhã eu vou chorar de novo, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo o melhor que eu possa sempre, porque é esse o sentido da vida. Eu preciso dar sentido à minha vida. E Viktor Frankl, acredito que algumas pessoas conheçam, talvez nem todos, né? Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que ficou no campo de concentração, que escreveu o livro O Sentido da Vida. Quem não leu, leia. E ler livros é uma maneira de ter saúde. Então pare de ser preguiçoso e leia, ou preguiçosa, porque as pessoas querem mudanças no mundo. O mundo tem que me atender, mas eu não faço nada dentro de mim para mudar a vida que eu tenho. Eu uso bengalas e muletas psicológicas em que eu responsabilizo os outros. É meu filho, é minha mãe, é meu marido. Eu sou uma vítima. Adquirir o estado de consciência de que eu posso empreender um novo caminho, não perfeito, um caminho suficientemente bom, segundo as palavras do psicanalista inglês Donald Winnicott. Não é preciso ser uma boa mãe perfeita, mas uma mãe suficientemente boa. Não é preciso ser um pai perfeito, mas um pai suficientemente bom. Nem um marido perfeito, nem uma esposa perfeita. Mas a grande questão é que nós vivemos constantemente a solidão de nós mesmos. Nós não ficamos em nossa companhia, nós não ouvimos o nosso coração. Então eu tenho que atender aqueles... Viram o caso do rapaz que morreu aí esses dias, 22 anos? Um jovem bonito, que aparentemente tinha muita saúde, mas ele devia ter algum problema no histórico emocional dele, na estrutura psicológica, porque ele precisava compulsivamente, não é, construir um corpo que seria o ideal, e o ideal nunca chega.
é uma sede realmente, de sentido, é uma água salgada, então eu preciso cada vez mais ter o corpo perfeito. Você vê mulheres belíssimas que vão fazer lipoaspiração, que morrem na mesa, enfim, são muitas as circunstâncias. Essas são as mortes que acontecem, mas a gente precisa fazer a lipoaspiração do nosso medo, da nossa alma. Cabe uma lipoaspiração nos sentimentos ruins que a gente alimenta, que nos atormentam, que estão fazendo com que o nosso quimismo cerebral se descompense, porque eu não consigo administrar os meus pensamentos, os meus sentidos. Isso reverbera na minha estrutura orgânica, no metabolismo do meu corpo. Então eu adoeço. Aí o corpo vai falar. E a gente precisa refletir sobre isso. Veja que interessante. Quando nós passamos um período na história da humanidade em que a Europa ela era vista como o modelo de cultura do mundo. Não foi isso, pessoal? Não foi isso? Ou faltou todo mundo nessa aula? Tinha o tal do eurocentrismo, não era isso? Então você tinha que olhar para o mundo como europeu, porque só a cultura europeia era boa, assim como tinha a ideia também da Igreja Católica. O Brasil foi descoberto em 1500, e aí vem os religiosos, porque eles tinham que salvar os índios, era assim? Vamos salvar os índios. Não existia o menor respeito pela cultura dos indígenas. A cultura do europeu, ela não é superior à do indígena, são culturas diferentes. Diferenças não são defeitos. Nós temos 1526 anos que o Brasil foi descoberto. É isso, pessoal? Nós temos quase 400 anos de escravidão. É uma vergonha. Nós não temos mais tempo de um povo livre, de igualdade racial. O nosso tempo maior, em 2026, é de quase 400 anos de escravidão. Vocês já viram orfanato em tribo indígena? Alguém já viu? Alguém já viu asilo em tribo indígena? Quem foi que institucionalizou o abandono? Fomos nós. Nós que torcemos o nariz para outras culturas, porque nós não somos europeus, podemos ter até alguns descendentes de europeus, mas nós institucionalizamos, nós criamos asilos, nós criamos orfanatos, nós criamos a Lei Maria da Penha para falar que não se bate em mulher. Eu escrevi um livro sobre feminicídio, que a gente vai lançar nos próximos meses. O livro se chama Até que a Posse nos Separe. E o subtítulo é o feminicídio, psicanálise do feminicídio e da mente que se autoriza a matar. São estruturas sociais. O racismo é uma estrutura social para uma sociedade que tem 380 anos de escravidão, concorda? Está instituído culturalmente. O machismo, a mesma coisa. Porque o machismo, ele não foi construído na sociedade brasileira, ele está construído desde as Sagradas Escrituras, onde a mulher já é colocada como carne de segunda, costela. Parece bobagem, mas está institucionalizado na mente das pessoas. Então, dizer que é preciso que a gente se emancipe psiquicamente, eu preciso me emancipar psicologicamente. Me emancipar psicologicamente significa que eu preciso entender e me indagar qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. Isso é amadurecimento. Amadurecimento. Emmanuel diz que a gente só consegue enxergar Deus pelas lágrimas.
gente só consegue enxergar Deus através das lágrimas. E eu digo, a gente só procura uma conexão com o sagrado, com o divino, quando a dor bate na nossa casa, na nossa porta, no nosso coração, e a gente fica se perguntando o porquê da vida. Enquanto isso não acontece, vou na casa espírita, ou na igreja, ou no terreiro, seja lá onde for, para quê? Se está tudo bem comigo. Mas diz Maria Dolores, um espírito que trouxe muitos poemas bonitos pela psicografia do Chico Xavier, tem um poema dela que ela termina dizendo assim: a dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia, nunca reproves ninguém. Bonito, né? Não é bonito, pessoal? É bonito. Mas e eu e você? Qual é o nosso time para a gente abaixar o nariz e dizer assim: Senhor, eu sou impotente, eu não consigo resolver tudo, eu não consigo lidar com as minhas limitações, porque até ontem eu estava usando um papel ou um personagem em que eu não falhava, eu não chorava. E isso a gente está aprendendo e aprendeu socialmente. Eu lancei um livro pela editora que foi fundada pela doutora Marlene Nobre, que se chama Filhos, Falar ou Conversar. Eu escrevi esse livro porque essa pergunta me perseguia desde a minha adolescência, quando eu queria me matar todos os dias, porque lá na minha casa eu não podia falar do que eu sentia. Então eu apanhava muito na escola, porque eu sofria muito bullying, eu tinha muitas espinhas no rosto, na orelha, na bunda, no pubis, era espinha para todo lado. E quando eu ia para a escola me chamavam de coisa. E muitas vezes eu quis me matar. Não fui para o ato, mas aquilo visitava meu coração cotidianamente. Mas eu não podia falar para o meu pai assim: pai, eu queria, pai, está doendo, porque ele dizia assim: aqui você é o primeiro a apanhar e o último a falar. Aí você vai fazer uma análise do homem, e eu sei hoje, compreendo meu pai, ele era mau? Não era mau, ele era uma boa pessoa, mas ele não tinha capacidade afetiva, nem tinha estrutura emocional. E quando você vê um público assim, né, você olha para as pessoas estão procurando acolhimento, estão procurando afeto, estão procurando uma referência. A história de qualquer um de nós, a gente vem aqui no Maria Modesta buscar ajuda espiritual, mas por trás de todo o contexto espiritual tem um contexto emocional. Não dá para separar, minha gente, não dá para separar. Isso aqui é o espírito obsessor. Pode ter influência espiritual, e tem influência espiritual, mas existem questões emocionais. Então, quando eu coloquei o título no livro Filhos, Falar ou Conversar, eu estava pensando na minha história, na diferença de um pai que fala e na diferença de um pai que conversa. E poucos aqui tiveram um pai que conversava. Pais que conversavam. Os pais falam. E quem só fala não conhece o filho que tem. E eu me deparei, atendendo como psicanalista, com muitos adolescentes que falavam as coisas para mim, mas que os pais não faziam nem ideia, uma pálida ideia de quem eles eram. Porque não havia o sentimento mais importante na sua vida, na sua e na minha. Sabe qual é? Sabe qual é o sentimento mais importante? É o sentimento de pertencimento. De você olhar nos olhos do seu filho olhar nos seus olhos e sentir: eu sou importante para o meu pai. Mesmo que ele não saiba conversar, argumentar,
não tenha conhecimento de psicologia, não é essa a questão. A questão é sentimento. É você, dentro de uma relação, você se sentir seguro. Se no casamento, o marido e a esposa não tiverem esse senso de pertencimento, o casamento acaba. Não é assim, pessoal? É ou não é? Vai piorar. Então, como é com os nossos filhos? Ou como é... Não, pense nos seus filhos, mas pense também, mesmo que você seja já um adolescente na 4ª adolescência, como eu, 15 mais 15 mais 15 mais 15, pense na sua relação com seu pai. Existem nós emocionais dentro da gente que a gente não consegue administrar, não sabe sequer falar sobre aquilo que está vivendo, e que se a gente conseguir remover aquele nó do coração, as coisas mudam de figura. Então é assim, você se relaciona com o pai, com a mãe, com um amigo, você faz uma descritiva da pessoa e ela é aquilo que você descreveu, mas você descreve a pessoa pelos filtros das suas emoções. Então será que eu posso definir meu filho por uma nota baixa? Não. Será que eu posso definir meu filho pela orientação sexual dele? Não. Então vamos fazer um exercício aqui. Ainda tem, pessoal, ainda tem 20 minutos. Eu pensei que já ia acabar, mas tem mais 20 ainda, meu Deus. Vamos fazer um exercício? Podemos fazer? Eu vou falar de mim, aí você faz a sua representação para a sua vida. O meu pai, que nunca me abraçou. Eu abracei meu pai 3 vezes porque eu abracei. Aí ele morreu. E eu pensei assim, nunca gostou de mim. Não gosta de mim. Esse nó ficou assim no meu coração, na minha alma, me acompanhando. Eu fui arrastando. É igual aquela bola na perna do prisioneiro, né, Wagner? Você vai andando, aquele peso está ali. De vez em quando, aí você esquece, você se acostuma. A gente se acostuma com o peso das dores, das mágoas, das coisas mal resolvidas. É igual a mulher que vai no casamento, compra um sapato novo, bonito, não é? Faz aquele cabelo maravilhoso, quando calça o sapato, começa a comer o calcanhar. Ela bota uma caixa de band-aid no pé, mas não pode perder a elegância. Não é assim? Então eu já acostumei com essa bolha no pé, como é que eu vou perder a pose? Não vou perder. A gente faz isso com as dores. Eu já me acostumei. E com meu pai era assim essa relação. Meu pai nunca me abraçou, abracei 3 vezes. Claro que se eu soubesse que eu sei hoje, eu abraçava ele todo dia. Mas eu não sabia também. Então chegou um dia, o nome dele era Roque. E eu pensei assim, a sociedade sempre me disse que o pai tem que ser assim. Não pode ir para mim que a parede está feia. A sociedade sempre me disse que o pai tem que ser assim, ó. Tem um checklist de pai. Presente, o que mais, minha gente? Amoroso, protetor. Então você vai fazendo checklist. Aí um dia eu falei assim, vou fazer um checklist do meu pai. Tiquei, eu queria ticar mais coisas, mas eu não conseguia. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Hoje, o nome dele era Roque, hoje você não é mais meu pai. Eu quero ver o ser humano, quem é você? Quando eu olhei para ele, meu coração se encheu de compaixão. Eu não olhei para o pai, eu olhei para o ser humano. É diferente. É diferente. Ficou órfão aos 2 anos, não foi criado nem por pai nem por mãe, não era abraçado. Eu não sei como é que é ser pai, também não precisa me falar. Mas talvez a gente precise, para se relacionar com as pessoas, tirar os modelos sociais que
que a gente acha que elas devem corresponder. Seja pai, seja esposa, seja filho, seja marido. Quem sabe nasce compaixão no nosso coração. A gente perdoa, deixa pra lá. Aí o ano passado eu fui fazer palestra no Congresso Espírita do Ceará. O congresso era no dia 1 e 2 de novembro. Eu cheguei em Fortaleza num voo às 19 horas do dia 31 de outubro. O rapaz responsável por me pegar no aeroporto, me levar para o hotel, me levar para a palestra no congresso, me pegou. Fazia muito tempo que eu não ia em Fortaleza. Eu só vou em Fortaleza de maneira pontual para participar de eventos. A última vez que eu estive foi em novembro do ano passado, em abril desse ano, fazer seminários lá. Aí o rapaz me levou para jantar, antes de levar para o hotel. E aí ele disse assim: Adeilson, Fortaleza é uma grande capital, então como São Paulo tem a grande São Paulo, Fortaleza tem a grande Fortaleza, composta de cidades como a região metropolitana de Santos, na Baixada. Adeilson, olha, na segunda-feira passada, uma médium recebeu uma carta psicografada. Parece que essa carta é para você. Eu saí lá de São Paulo para vir para Fortaleza para me dizer que uma médium de uma cidade da grande Fortaleza recebeu uma carta psicografada para mim. Tá bom. Ela disse que vai te entregar lá no congresso. No dia seguinte eu acordei no hotel, tomei café, fui para o congresso. Cheguei no congresso, estava lá conversando com algumas pessoas e tal, quando uma moça, uma mulher muito bem apessoada, muito bem vestida, veio na minha direção com um envelope na mão. E ela começou a me sondar para ver se deveria entregar a carta. Mal sabia ela que eu já estava doido para tomar a carta. Mas enfim, ela falou e disse: Adeilson, olha, uma médium da nossa reunião mediúnica recebeu uma carta. Faz 40 anos que meu pai desencarnou. 40. Eu falei: tá bom. Ela me entregou e imediatamente eu abri a carta. E na carta, a primeira frase era assim: meu filho, eu quero te pedir perdão. Eu fiquei assim, já mexido. Eu não sabia que você tinha tanta coisa dentro da tua cabeça, que você era inteligente. Eu dizia para tua mãe que você não ia dar em nada. Aí ele falou muitas coisas para mim que só eu sei, nem quem vive comigo sabe. E no final ele assinou: Roque Silva Salles. Aí eu me senti muito feliz, recompensado por esses anos e por eu ter conseguido tirar essa tonelada do meu coração. Não passe pela vida, porque ela é breve, carregando na tua alma um peso que o perdão pode remover. Deixa a tua vida leve, para que você não adoeça, que o teu corpo não fale. Deixa a tua vida leve. Sabe aquele filho? Releva. Sabe aquela mãe, aquele pai? Releva. Deixa que o tempo... Eu tenho uma frase que eu sempre digo, é assim: a verdade fala pela língua do tempo. E ela fala. Se você estiver enfrentando alguma enfermidade que hoje te angustia, acalma teu coração. O princípio da melhoria começa pela harmonização interior. Pelas coisas que eu faço tanta questão, eu não posso deixar de citar aqui para vocês.
Ano passado, eu estava fazendo uma palestra para professores do Guarujá, numa escola estadual. Estava falando lá, não era palestra paga, viu, minha gente? Palestra de graça, não era sobre espiritismo, era sobre comportamento humano. A escola particular eu cobro, a escola estadual menina, é tanta coisa lá, eu vou lá falar para os professores que estão precisando de ajuda. E eu falava para os professores e provoquei muito o lado emocional. E a professorada lá se emocionou e teve uma mulher que levantou a mão. Posso falar? Eu disse, pode. Pessoal, aconteceu comigo, viu? Não é história não, aconteceu comigo. Pode falar. Ela disse assim, olha, eu preciso contar para vocês. Eu sou evangélica. Eu tenho uma filha adolescente. E eu estava dando aula na escola e ligaram para mim e me disseram assim, a senhora é mãe de fulana de tal? Sou. Olha, a sua filha tentou suicídio. Como é que é? Eu conheço a minha filha. Minha filha tentar suicídio? Claro que não. Minha senhora, a sua filha tentou suicídio, ela está na UPA tal, nesse momento, está sendo socorrida, nós estamos lhe comunicando para que a senhora saiba e possa ir até lá, porque certamente ela precisa do seu apoio ou das suas orações. A mulher disse no telefone. Quando ela tinha a rotina com a filha dela, às vezes era quem lavava, elas revezavam. Hoje eu lavo a louça, você lava a louça. E todas as vezes que a menina lavava, a menina pegava o detergente e a esponja e colocava do lado esquerdo. Quando ela passava pela cozinha, que ela via, ela pegava o detergente e a esponja e colocava do lado direito. E dizia assim, a esponja e o detergente é para ficar do lado direito. E elas brigaram muitas vezes por causa do local onde ficava a esponja e o detergente. E ela foi rememorando a caminho do hospital, lá da UPA, todas as coisas. Mas não é possível que a minha filha tentou se matar? Chegando lá, ela foi direto no balcão de informações. A sua filha, nesse momento, está sendo atendida emergencialmente. Estão fazendo lavagem, etc, etc. A senhora não pode entrar. E ela ficou zigue-zagueando ali no saguão da UPA, para lá e para cá, quando um homem, um médico, baixinho, muito forte, desses que fazem halteres, todo tatuado, chamou ela. A senhora vem aqui que eu quero conversar com a senhora. Entraram numa sala. Ela olhou para ele e ele disse assim, minha senhora, não importa ao lado que fica o detergente e a esponja. Isso é irrelevante. Falou várias coisas para ela. E ela se sentiu aliviada com as palavras dele. Ela vai sobreviver, mas não importa. Ela saiu. A sua filha já pode receber sua visita. Ela foi, viu a filha. Quando saiu, foi no balcão. Eu quero falar com o doutor. As moças se entreolharam. Que doutor? Aquele tatuado. As atendentes se entreolharam. Aqui não tem nenhum doutor com essas características. A mulher é evangélica. Como não tem? Não tem, minha senhora. Não tem nem médico de plantão, só tem médicas hoje. Ela disse que ficou 1 ano e meio passando pela UPA depois desse fato para encontrar um médico, para agradecer. A intervenção divina, ela se faz na vida de todos nós. Não precisa esperar que um médico nessa circunstância se materialize para dizer para você, ei, tira esse peso do coração. Não precisa esperar que haja uma intervenção em que você receba o carimbo.
né? Você está sendo atendido, carimba, Deus. Porque Deus, assim como na passagem de Jesus, quando ele está carregando a cruz em direção ao Calvário, que o corpo dele enfraquecido, alquebrado, derreia, perde as forças, as energias, então vem o sirineu, pega a cruz dele, carrega por alguns metros e ali na frente devolve. Toma que a cruz é tua. Talvez não, vou falar com convicção. Quantos sirineus já não passaram na tua vida? Que pode ter sido tua esposa, teu filho, um amigo, não importa, um sirineu, porque tu não te encontras à revelia da misericórdia de Deus. Nem tu, nem eu. Agora, a gente precisa abrir os olhos. Abrir os olhos para as coisas simples, abrir os olhos para o real sentido da vida. E o real sentido da vida, eu tenho certeza que não é o lado que fica o detergente e as mãos. Se a gente estiver fazendo muita questão com relação a isso, a gente vai adoecer. Então acalma teu coração. Acalma. Ah, Deilson, eu não fui um bom pai, eu gritava. Não importa. É passado. Chico dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode a partir de agora escrever um novo fim. É isso? Então você pode, assim como eu, escrever um novo fim. Eu tropecei, eu errei. Nossa, Deilson, como é que você sabe tudo isso sobre a educação dos filhos? Escreve essa obra. Eu escrevi o livro porque eu errei bastante. E hoje eu falo palestras em todos os lugares para dizer para os pais: parem de falar com seus filhos e comecem a conversar com seus filhos. É muito diferente falar e conversar. Quando você conversa, você dá um sentimento de pertencimento, que eu disse há pouco com tanta ênfase. Pertencimento. Eu preciso me sentir pertencente à sua vida, para que a nossa relação seja relevante. Se eu não me sinto pertencente na minha relação com meu pai, na relação com meu filho, tem alguma coisa que precisa ser ressignificada. Vamos tirar da nossa cabeça essa ideia: eu preciso ser puro e virar santo. Não, você só precisa ser um ser humano humanizado. Ser humano. Ser humano fala bom dia, fala boa tarde. Olá, como vai? Ser humano compreende o outro, olha nos olhos, entende, sorri. Ser humano é isso. Fala com o frentista do posto. Olá, como vai? Você está bem? E o frentista do posto depois quer dar brilho até no assoalho do teu carro. Porque você deu para ele o sentimento de pertencimento. As pessoas param, abaixam o vidro, volta 200, completa, ele 100. É tão bonito quando os seres humanos se olham, se veem. É o sentido da vida de que fala Viktor Frankl. Qual é o sentido da vida, Viktor Frankl? O sentido da vida é dar sentido à vida das pessoas. Esse é o sentido da vida. Se o sentido da vida é dar sentido apenas à minha vida, as coisas que eu quero, que eu gosto, que me fazem bem, que eu acumulo, a gente precisa ressignificar, rever. A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Nem doeu, né, pessoal? Eu só queria mostrar, quem não me conhece e quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é Adeilson Salles Oficial lá no Instagram. Eu trabalho na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá, que foi onde eu comecei. A gente sempre tem palestras pela Baixada. Eu tenho diminuído as minhas palestras porque eu adoeci, como eu disse há pouco. Então só estou viajando agora, esse ano, para os locais onde as pessoas já compraram uma passagem aérea. O resto eu estou cancelando, porque eu preciso me refazer. Fisicamente, né, em saúde, mas aqui no Maria Máxima, todas as vezes que me chamarem eu virei, porque eu moro aqui no Guarujá, então
aqui pertinho, não vou viajar nem nada. Um abraço aqui do meu amigo, ficarei bem feliz de estar com os senhores e com as senhoras. É evidente que eu não trouxe os 105 livros que eu publiquei, trouxe alguns apenas. Esse que eu acabei de falar, Filhos Falaram Conversar, que é uma obra que tem feito muito sucesso e tem agradado muitas pessoas. O subtítulo é Psicanálise e Espiritualidade na Prática Educativa. Esse livro aqui é um livro que, se você adquirir, você tem que comprar uma caixa de lenço, porque é um livro muito emocionante. Eu nunca imaginei receber uma obra de Bezerra de Menezes, e esse livro é um livro muito especial, principalmente para as pessoas que se despediram de algum ente querido. Esse é o Influências da Luz, que é um livro sobre mediunidade na adolescência. Os personagens são adolescentes, nós precisamos falar sobre esse tema, fica para uma próxima vinda nossa. Esse livro foi para o cinema. No ano passado eu fazia palestra numa escola, quando uma produtora de cinema me ligou pedindo autorização para usar este livro. Vocês conheceram certamente aquele traidor que deixou a gente órfão da alegria dele, chamado Paulo Gustavo. Conheceram? Muito triste ele ter ido embora, a gente precisa de tanta alegria, né? O Marcos Magela, que era o parceiro dele, que está no Multishow e tem vários programas, o Marcos Magela lançou um filme que se chama Um Tio Quase Perfeito. Um Tio Quase Perfeito 2, e em 2026 vai lançar o filme Um Tio Quase Perfeito 3. E o Tio Quase Perfeito 3 é em cima desse meu livro aqui, Alice no País das Famílias. Não é Alice no País das Maravilhas, é Alice no País das Famílias. Uma Alice órfã que queria ser adotada e foi parar no País das Famílias. E lá ela encontrou todos os tipos de família. E todos os tipos de família, porque todos os tipos de família onde existe amor e respeito, são famílias dignas. E é isso que a gente precisa desconstruir também, entendendo que família é só pai e mãe, não é? E a vida já mostrou que as coisas não são assim. As famílias hoje não podem ser classificadas por órgãos genitais, mas por pessoas psicologicamente saudáveis, que têm estrutura psicológica para educar e acolher as crianças. Ok? O Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, uma história infantil para cada capítulo do Evangelho, aqui, se quiser conhecer, e o Livro dos Espíritos para crianças. Esse é o primeiro volume, nós vamos estar lançando o segundo volume em breve. Aqui tem histórias que você vai poder falar com as crianças sobre assuntos que até os adultos têm dificuldade de estudar na casa espírita, tipo fluido vital e coisas assim. A gente vai encerrar agradecendo a oportunidade e a honra de estar aqui, a oportunidade de ser útil. Não existe nada melhor na vida do que ser útil. Isso dá sentido para a nossa vida. Então, menos queixa, mais trabalho, mais esforço, mais dedicação. E quando os seus joelhos estiverem dobrando, Adeilson, está muito difícil para mim. Vou falar para você assim, ore. Mas Adeilson, eu oro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ninguém me escuta. Eu vou dizer para você, abra a boca da alma para os ouvidos divinos. Abra a boca da alma. E vou dizer para você trazer a mensagem que a benfeitora trouxe para as nossas horas de aflição. Quando você acha que as suas orações não são ouvidas, não são escutadas na dimensão espiritual, ela diz assim: meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Sob a voz eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina,
sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Eu iniciei esse nosso encontro dizendo para você: a pior solidão é a ausência de si mesmo. E encerro esse encontro com o soneto da benfeitora Alta de Souza, que diz: volta para o teu templo interno, abandonado. Ouve o teu coração em cada prece, e que Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Muito obrigado.